Meu nome é Nilson Monteiro, 62 anos, 42 anos de jornalismo. Nasci numa cidade chamada Presidente Bernardes, no cotovelo oeste do estado de São Paulo, quase esquina com Mato Grosso. E viajei muito, quer dizer, morei muito no próprio Rodamundo, porque meu pai era representante comercial, primeiro farmacêutico, depois vendeu a farmácia e virou representante comercial. Então eu morei em 9 cidades pelo Brasil, Paraná e São Paulo. Dessas cidades todas, algumas delas mais tempo, e eu diria o maior tempo e o melhor tempo da minha vida, como Londrina, no norte do Paraná, e agora, desde 86, em Curitiba. Essas andanças todas me deram uma visão mais plural, mais plurificada do que seja o país, porque eu também gostei sempre muito de viajar. Peguei um pouco do vírus do meu pai. Meu pai era um cara que tinha apenas, naquela época se dizia, terceiro ano de grupo. Ele só foi até o terceiro ano de grupo, mas era um leitor muito voraz, lia muito, se interessava muito pelas coisas. Como todo espanhol, absolutamente teimoso, 100% teimoso, e ele me influenciou muito por essa sua capacidade de ler, de gostar de ler, e muito de discutir. O bicho vivia discutindo 24 horas por dia. E ele tinha, quando foi enfermeiro, um certo tempo da vida, ele trabalhou com um senhor, com um médico, Dr. José da Silva Guerra, que era comunista, do Partido Comunista Brasileiro, e que teve participação, inclusive, naqueles eventos de 1940 e 50 em Porecatu, no norte do Paraná, e, claro, influenciava as leituras do meu pai. Meu pai não era de partido nenhum, não tinha tendência política nenhuma, mas tinha uma visão de vida que se aproximava, talvez por influência dele, eu fui levado a isso, a uma justiça, assim, uma sede de justiça e um horror às injustiças cometidas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Ele tinha raiva absoluta, por exemplo, do Franco, o general Franco na Espanha, e aí eu tinha raiva absoluta de todos os ditadores, né? Quer dizer, eu tinha, não, mas eu fui aprendendo com ele que essa não é a melhor forma de se conviver com as pessoas. Minha vida foi como qualquer infantil, como qualquer criança, como eu viajava muito, foi cheia de imprevistos e cheia de coisa muito legal, porque meu pai, ao longo da vida, várias vezes ele ficou muito mal financeiramente, e aí dividia os 4 filhos, ficavam 2 com a avó, 2 com a mãe, e minha avó morava numa cidade diferente, meu pai na outra, por isso a gente mudou tanto. Eu morei em Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Bauru, Campinas, São Paulo, São Caetano, Maringá, Londrina e Curitiba. Tem mais um que eu estou esquecido, mas é no estado de São Paulo. Então foi essa vida de viramundo que meu pai me ensinou. Eu fiz, por isso, todo o meu período de infância, aquilo que a gente chamava de grupo, um pouco em Campinas, um pouco em Bauru. Na minha época tinha admissão ao ginásio, fiz em Bauru. O ginasial já em Londrina, um pedaço do colegial em Londrina, um pedaço do colegial em Campinas, aí por opção própria, que eu fui trabalhar e estudar em Campinas. Depois a volta para Londrina, já madurinho, com meus 18, 19 anos, para Londrina, e aí a universidade, que na época era a Fundação Universidade Estadual de Londrina, e toda a minha vida acadêmica até terminar em Londrina, e o início da minha vida profissional como jornalista. Como é que aconteceu o jornalismo na sua vida? Olha, eu costumo dizer que, graças a Deus, eu caí em Londrina vindo de Campinas. Porque em Londrina o ambiente era borbulhante, era fervilhante. E não se fazia... Londrina sempre foi tida como uma cidade de oposição. E era verdade, né? Nos anos piores da ditadura militar, nos anos piores da nossa política, Londrina sempre foi um berço de políticos, tanto na área institucional de oposição, quanto na área de partidos clandestinos, também, evidentemente, de oposição. E eu caí num meio que tinha nomes e pessoas maravilhosas, não só do ponto de vista do jornalismo,
mas no teatro, na música, nas artes plásticas, na política. E essas pessoas, elas conviviam entre si, elas estavam enlaçadas entre si nos vários setores que elas atuavam. Quando eu vim de Campinas para Londrina, eu vim também de um precoce movimento estudantil em Campinas. Porque eu estudava no colegial, era 68, 69, e nós vimos naquela época, nós participávamos de um grêmio chamado Grêmio Estudantil Brasinha, que era uma coisa de foguinho, assim, uma coisa vermelha, mas era mais brasa mesmo, não tinha nada a ver com o vermelhão de qualquer partido. E esse Grêmio Estudantil nos levava a coisas assim, como assistir o Roda Viva do Chico Buarque em São Paulo, como a ver músicas e peças importantes e interessantes para aquela época que vivíamos. Então eu vim com uma certa bagagem entre aspas, porque eu acho que na época o meu negócio era só futebol, e só parei de jogar futebol de forma um pouco menos amadora, porque fiquei diabético com 17 anos de idade, e aí vi que não dava, as pernas pesavam muito, eu falei, bom, melhor pesar a cabeça do que as pernas, né? E comecei a me interessar um pouco mais pela outra parte. Então, em Campinas, eu saí desse grupo, trouxe vários documentos de discussão estudantil, parará, e fui para Londrina. Caí, evidentemente, em um grupo que mais ou menos pensava igual eu. E esse grupo tinha pessoas como Domingos Pellegrini, que já era jornalista na Folha de Londrina, o Roldão Arruda, que já era jornalista. Em 71, um grupo com várias pessoas aqui de Curitiba, como Cleto de Assis, que fazia a arte gráfica do jornal, e outros, criou em Londrina um jornal chamado Novo Jornal. E esse Novo Jornal era um semanário com papel bíblia, maravilhoso, colorido, muito ousado para a época, né? Tanto em termos gráficos como em termos de texto. E o Domingos Pellegrini, que nós conhecemos desde sempre como Dinho, o Dinho nos convidou, esse bandinho, para sermos jornalistas no Novo Jornal. Eu tinha, de uma certa época, eu fazia uma coluna horrível, ingênua, triste de ler, quando eu penso naquilo chamado No Mundo Estudantil, num jornal chamado Diário de Londrina. Era uma coluna barbaramente ingênua, e o mundo estava dividido entre os maus e os ruins, as freiras e os demônios, era uma coisa meio esquisita. Esquisita não, para a época era uma coisa assim. Mas não tinha, o Diário de Londrina era do Edson Mastio, eu escrevia ali esporadicamente, não tinha nada assim a ver. Sempre gostei muito de escrever, é bom que se diga para tentar explicar essa minha fase. Então nós fomos para o Novo Jornal, o Dinho, eu, Marcelo, Roldão, o Carlos Alberto Versosa, era tudo isso a redação do jornal. Como era um semanário, a gente fazia de tudo, desde horóscopo, matéria de esporte, matéria de lavrador, a gente fazia uma miscelânea total naquele jornal. E a primeira matéria que me estimulou sobremaneira a continuar nessa carreira de jornalismo foi uma matéria quando o homem foi à Lua pela primeira vez, e a gente era semanário, quer dizer, os jornais todos diários já tinham dado a notícia, já era velha, não tinha televisão ainda, internet, essas coisas todas, mas os jornais já tinham dado essa notícia. Daí, numa reunião de pauta, que sempre fazíamos, o jornal era discutido coletivamente, é bom que se diga, o Pellegrini falou, porra, nós precisamos dar uma matéria do homem na Lua. Eu falei, pô, Dinho, mas todo mundo deu, bicho, como é que nós vamos sair uma semana depois falando que o homem foi para a Rua? Ele falou, então você vai fazer o seguinte, pega teu caderninho, teu lápis, vai para a rua ouvir o povo. Eu não quero saber quem é que você vai ouvir. Aí eu me mandei para a rua, naquela época todo mundo andava com caderninho, lápis, e para a rua, o repórter estava na rua, e eu ouvi então uma dona de casa, um carroceiro, não me lembro mais quem, várias pessoas, um barista, um cara que fazia café, um cara que trabalhava em banco, um cara do caixa do banco, e quase 100% deles não acreditava que o homem tinha ido para a Lua. E essa senhora que eu entrevistei, que chamava Dona Maria, ela me disse, que pra Lua, que os caras foram numa praia aí,
filmaram lá, agora querem passar na televisão, querem passar no cinema, que o homem foi para a Lua, tudo mentira. Se o homem for para a Lua, São Jorge mata ele com a lança, Deus joga um raio na Terra, uma coisa assim, meio ficção científica, tá bom. Eu voltei para o jornal, escrevi a matéria, e o título foi, em letras garrafais, Dona Maria não acredita que o homem foi para a Lua. E com isso eu aprendi, quando eu falo isso eu fico meio emocionado, até mais emocionado que eu deveria ficar, mas enfim, vocês me desculpem. Com isso eu aprendi que você sempre tem que ouvir as pessoas, você sempre tem que respeitar as pessoas, sejam elas dona de casa, cientistas, jogadores de futebol, jornalistas, médicos. Cada pessoa na sua área, na sua latitude de entendimento do mundo, ela tem o que dizer. Então, o verdadeiro jornalista e as verdadeiras pessoas mais democráticas são aquelas que conseguem ter ouvido para as pessoas, ouvir o que as pessoas falam. Essa matéria me deu uma certeza, uma segurança muito grande de que eu tinha que ser jornalista. E não parei até hoje. Então, foi prazeroso, foi maravilhoso. Houve outros exemplos maravilhosos na minha vida, e todos eles me deixam muito emocionado. Mas você me perguntou como é que eu gostei dessa área e das letras, né? Eu, com 7, 8 anos, eu sempre morei fora da cidade onde morava minha mãe e meu pai. Por dificuldades, porque meu pai viajava muito, minha mãe não conseguia criar os 4 bandidos sozinha, né? Então, eu sempre gostei muito de escrever para minha mãe e contar para ela o que estava acontecendo. Eu tenho uma carta em casa, enquadrada, toda bonitinha, que eu digo lá para minha mãe, acho que eu tenho 8 anos, 7 anos e meio de idade, a letra toda, um garrancho, não era uma letra, contando para minha mãe que meu irmão tinha aprendido a falar, escrever A, I, O, U, que os cachorrinhos estavam crescendo, enfim, era uma coisa evidentemente infantil, mas muito legal do ponto de vista de sentir o que eu queria na vida. Eu tinha certeza disso. De observar e contar uma história. Eu, na verdade, queria ser açougueiro, isso aí eu não escondo. Eu amava a profissão dos meus primos todos, e do meu pai, dos meus tios, e do meu avô espanhol. Eu queria muito ser açougueiro, porque a destreza deles, né, no corte do boi, naquelas coisas todas, me deixava pasmo. E meu pai, o desgraçado, sempre falou, não, vai para a escola, vai estudar, e não deixava, e me fazia ver, ler. Então a culpa é dele, né? Se eu sou um jornalista dos mais incapazes do mundo, a culpa é do meu pai e não minha, porque ele não deixou eu ser açougueiro, que eu seria com alguma capacidade, eu acho. E depois eu me apaixonei, e sou um apaixonado pelo futebol, e queria ser jogador de futebol. Então essas coisas eram paralelas e conviviam, como em qualquer cabeça de criança, né? Até eu chegar, evidentemente, na juventude, na adolescência, no estudo, no abandono do jogo do futebol. Até hoje não abandonei, mas no abandono do jogo do futebol mais constante, etc. E passar, enfim, me dedicar à minha vida profissional, que sempre foi e continua sendo o jornalismo. Então vamos falar agora da UEL e esse marco inicial da sua vida, que é a política dentro da UEL. Como é que era o clima e quem eram as pessoas que você convivia? Veja, eu fui a primeira vez para a UEL em 71, assim como fui para o jornalismo em 71, eu passei no primeiro vestibular em História. Outros amigos meus, desse mesmo grupo, entraram em outras áreas. O Marcelo, por exemplo, Marcelo Ekawa, entrou em Psicologia. Eu queria descobrir o que tem em Psicologia com ele, mas enfim. E nós fomos estudar na, então, FUEL, né? E na UEL, em 72, como todo o país, a ditadura tinha arrochado e os diretórios acadêmicos de todo o país, livres, tinham sido banidos, tinham sido acabados pelo regime que existia, que vigia. Em 72, portanto, nós estávamos na universidade, mas só existiam diretórios setoriais, não existia um diretório central, porque o diretório central era proibido, foi proibido no Brasil todo. E então, quando nós entramos, nós começamos a discutir a possibilidade de um diretório central, mesmo que fosse atrelado à estrutura universitária.
E havia alguns diretórios setoriais, chamavam Centro Acadêmico Setorial, não era diretório. Principalmente o da medicina, do direito, que eram um pouco mais instalados há mais tempo e um pouco mais politizados, né? Principalmente o pessoal da área da saúde. A grande maioria do pessoal da área da saúde era ligado ao Partido Comunista. Por exemplo, o Márcio Almeida, o Tercílio não era, mas tinha uma queda, digamos, à esquerda. Mas o Márcio era, outros amigos eram ligados à esquerda, o Márcio era do Partido Comunista. E nós começamos a discutir dentro da universidade como é que nós íamos nos manifestar num diretório central, tentando juntar todos os estudantes, se nós não podíamos, né? Para isso, foram fundamentais, do meu ponto de vista, duas pessoas. Primeiro, o Márcio, que, não sei se por influência do Partido Comunista, eu acho que sim, ou de outros, tinha uma visão ampla de movimento estudantil, que não era uma visão sectária, isolada, que ele precisava abrir esse movimento. E a outra pessoa fundamental, eu acho, era o reitor da época, Ascencio Garcia Lopes, que também é médico. Começamos a discutir os diretórios, muitas pessoas e muitos presidentes de diretórios eram absolutamente contra essa ideia do diretório atrelado à universidade, mas nós defendíamos isso com certo argumento. Fizemos uma chapa a mais ampla possível, tinha o Raul na época era estudante de educação física, tinha Eloy Zamberlan, que não tinha nada a ver com a gente, não tinha nada a ver com política, coisa nenhuma, tinha gente de todas as áreas. E o Ascencio Garcia Lopes construiu dentro do pátio então, não era universidade, das faculdades, uma casa de madeira para servir de sede ao DCE. Nós criamos o DCE, foi a primeira chapa, só tinha uma, foi eleita o Márcio Almeida presidente. E esse movimento começou então a crescer dentro da universidade e a provocar a discussão, evidentemente que o mundo naquela época era tido como uma guerra fria entre Estados Unidos e a Rússia, né, entre a ditadura férrea, pesada, e as pessoas que eram contra a ditadura, não importando se elas pertenciam a algum partido, se elas eram mais liberais ou que tais, mas havia duas tendências muito claras, o mundo era dividido entre anjos e demônios e anjos, etc. Essa discussão motivou um trabalho do pessoal que foi para o DCE, nós fomos então para a casa do DCE, instalamos o DCE, e eu era da Liga Atlética do DCE, junto com o Raul, junto com o Eloy Zamberlan e outras pessoas. Assim como a Liga Atlética, nós criamos um grupo de estudos de literatura, um grupo de estudos de teatro e jogral, criamos vários grupos de estudo dentro do DCE. Eu era também no grupo base de literatura, porque eu gostava de escrever, etc. É bom que se faça um retorno. Ainda antes da universidade, quando eu fui para o colegial em Londrina, havia um movimento razoável, grande, no movimento secundarista em Londrina, liderado por várias dessas pessoas que depois também foram para a universidade juntas. Esse movimento que trabalhava, se reunia na União Londrinense de Estudantes Secundários, a ULES, é que deu o caldo, deu o respaldo, deu um endosso ao movimento universitário que viria. Esse movimento já havia protestado nas ruas contra a ditadura, tinha um grupo de teatro, tinha um grupo de poesia, etc. Quer dizer, quando as pessoas saíram desse movimento secundarista para a universidade, elas já tinham uma certa liga do que elas pensavam. E eu estava nesse grupo porque eu escrevia poesia. E outros escreviam outras coisas e tal. E também nós encontrávamos muito no jornalismo, no Novo Jornal, e era praxe discutir antes, durante e depois. Bom, na universidade, então, esse movimento cresceu, a gente começou a discutir aqui, a discutir ali, a formar grupos. Em 73,
O grupo que era mais à direita da universidade, de estudantes, eles estudavam direito, economia, era um pessoal do CESA, Centro de Estudos Sociais, sei lá o nome, era CESA, administrativo. Não era mais CESA, era a sigla. E tinha um pessoal mais à direita, um pessoal que apoiava muito mais o regime que estava em voga, e nós que contestávamos o regime que estava em voga. Esse pessoal formou uma chapa para disputar conosco em 73. Nós tínhamos uma chapa em 73, o primeiro erro foi continuar botando um cara da medicina como presidente da chapa. Já tinha de medicina, veio outro de medicina. E o pessoal de direito, obviamente, usou isso na campanha. É um erro básico. Um outro erro nosso, muito ingênuo, que eu costumo sempre citar e para mim é muito engraçado, porque era um erro absolutamente babaca, né? Perceptível, mas não foi perceptível, tanto não foi o que a gente fez. Hoje, né? Hoje eu tenho um pouquinho atrás, mas nós recebemos os calores, a gente era contra o trote, obviamente, continua até hoje contra o trote, contra essa violência que não é aceita pelas pessoas. Bom, nós éramos contra o trote, propusemos então o trote, nós tínhamos um slogan na universidade, trote é para cavalo, tal. E o nosso trote foi proposto, então, e foi feito com palestras, com etc. Mas o pior desse trote, a coisa ingênua que eu acho, é que nós recebemos os universitários, os novos universitários, com bolacha Maria e chá. Chamar de bolacha Maria. Os caras não detestam até hoje com aquele troço. Quer dizer, você comer bolacha Maria e chá depois de ter entrado na universidade não era trote, aquilo lá era uma brincadeira, né? Aparentemente é uma coisa imperceptível e gratuita, porém a outra chapa usou essa coisa no seu panfleto, no seu jornalzinho, né? E eles tinham também uma coisa muito bem feita do ponto de vista de marketing. Eu acho absolutamente fascista, mas do ponto de vista do marketing eles fizeram uma coisa... Eles tinham um cartaz que eles usavam aquela coisa do americano com o dedo esticado, I want you, que os americanos chamavam os norte-americanos para a guerra no Vietnã. E eles usavam esse cartaz a universidade toda, né? E isso funcionou, porque de um lado eles mostravam os ingênuos, os esquerdinhos, os subversivos, os comunistas, e do outro lado, aí o anti-U, eu quero você para guerrear contra eles, eu quero acabar com esse negócio de bolacha, você que tem vontade para sofrer o trote que quiser, quer dizer, eles usaram essa coisa subliminar, conquistaram os votos e nos deram uma lavada na eleição para o DCE. Foi bom, não só com esses erros, mas porque a gente estava atuando com um certo isolamento, esse era o principal erro, foi bom para aprender. Depois dessa eleição que a gente levou esse banho, esse baile, nós nos reunimos, aquele pessoal mais ligado politicamente, para discutir o que tinha acontecido e o que fazer. E nessa reunião emocionante, é que surgiu o nome do nosso movimento. Porque estava todo mundo com aquela cara de enterro, de velório, cabeça enfiando o queixo na barriga, e alguém falou, peraí, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Havia outros nomes sugeridos, vários outros nomes. Eu tenho, não era ata, era um papel, uma coisa de pão, que eu estava anotando os nomes que foram sugeridos. E foi votação coletiva, evidentemente, uma votação. E Poeira ganhou larga margem de votos, né? Assim, o Levanta, Sacode a Poeira e dá a volta por cima, que é uma música do Paulo Vanzolini. A partir desse nome, nós criamos um jornal que foi o aglutinador de toda a movimentação estudantil, que foi a mostra da capacidade do Universitário de Londrina fazer junto uma política de contestação bem feita, bem articulada, ouvindo as pessoas de uma forma geral, não só nós, não éramos nós, mas os donos da verdade, ouvindo os universitários todos, e que mostrou na prática a força que os estudantes tinham. Esse jornal
Foi na nossa primeira gestão que o Poeira voltou a ganhar a eleição com o Paulo Silva, em 74, o veículo de união dos universitários. Eles tinham um jornal chamado Vassoura, que era para varrer a poeira, e nós tínhamos o Poeira. O Poeira, a partir daí, fez um grande movimento amplo dentro da universidade, mostrando as injustiças do ponto de vista acadêmico. Ainda não tinha um tom político. Era política, evidentemente, como tudo é política, mas mostrava que a universidade estava errada quando exigia o exame obrigatório, porque naquela época você mesmo tirasse 10 em todas as matérias, tinha que fazer exame no final do ano. Quando estava errada, quando ela não era gratuita, estava errada quando itens da vida acadêmica e universitária, quer dizer, universitária, quase puramente universitária, a capacidade dos professores, a incompetência de organizar currículo, tudo isso que a universidade tinha, e era assim mesmo. A sua polícia especial dentro da universidade tinha uma polícia chamada AESE, que era a nossa polícia, era o nosso... Dentro da universidade eles tinham uma polícia especial, e nós éramos contra, óbvio. 169, que foi um decreto baixado pela universidade, que era o nosso clone do 477, na UEL. Tudo isso foi mobilizando todos os estudantes, independente da área que eles estudavam, seja na veterinária, seja na tecnologia, seja no Centro de Ciências Humanas, seja naquela época começou a criar e foi criado o curso de jornalismo e a comunicação, ou na medicina, ou inclusive no SES, onde estava o Paulo Silva. Aí também nós começamos a perceber os nossos erros básicos. Era do CESA, era um cara da área de economia, da área junto ao direito, etc. Então, essa primeira eleição, eles tinham uma chapa, nós tínhamos outra, do Paulo Silva, ganhou a eleição, e então o Poeira continuou dentro da universidade, fazendo uma política estudantil que eu considero uma política estudantil de massas. Não gosto muito de usar esses slogans, essas coisas meio... esses clichês, porque isso é meio... Mas era uma política realmente de massa, que ouvia os estudantes. E isso a gente tinha aprendido lá atrás, né? Com jornalismo, com teatro, com artes plásticas, com todas essas artes, né? Música, Londrina era fortíssima. Londrina era um borbulhar. A música tinha, se você quiser dizer nomes, a gente nunca acha que nome é muita coisa, mas Londrina tinha Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Paulinho Barnabé, Big Band, Band Patife, era uma loucura em termos de música. Em termos de teatro, nós tínhamos a NITS, tinha o grupo Proteu, tinha outros grupos ali também fazendo, discutindo. Em termos de artes plásticas, nós tínhamos o Cambé, o Zé Antônio, a Letícia Faria, e esses grupos todos, né, conviviam com o pessoal mais antigo de jornalismo, que era o Délio César, que inclusive já deu um depoimento para cá, que era o Valmor Macarini. Isso tudo era um caldo em Londrina, não eram coisas separadas. Na política institucional, nós tínhamos pessoas maravilhosas naquela época, inclusive pessoas de grande oposição, como Edson Gradia, Álvaro Dias, Hélio Duque, enfim, o pessoal do então MDB, né, criado naquela época, o próprio José Richa, que dava um caldo democrático para essa cidade, que era impossível você ficar alheio a essa movimentação toda. E aí veio então a eleição de 75, 76, no qual eu fui candidato a presidente do DCE. No ano passado eu tinha sido presidente do Diretório Acadêmico da Centro de Letras e Ciências Humanas, que era naquela época era Letras e Comunicação, uma coisa assim. Então eu já como presidente dessa área, na outra fui candidato a presidente do DCE. E nessa eleição nós massacramos. Ainda houve outra chapa? Não, essa eleição foi assim, foi uma disputa, como sempre, silenciosa entre as duas alas que havia. Claro, a esquerda e, digamos, a direita, né? Havia e sempre houve. Eles sempre
nos branquearam para os outros, vamos falar denegrido, eles branquearam a gente para os outros, e, aliás, avermelharam, eram os comunistas, eram os subversivos, eram contra o progresso, o desenvolvimento, umas babaquices também, esses outros slogans do outro lado. Mas a disputa, digamos, ficou muito mais facilitada por esse respaldo que a universidade, os universitários nos davam. Porque nós estávamos ouvindo os universitários, né? Ouvindo todos os centros de estudo. Quando a gente fez uma pesquisa para a chapa 75, 76, que foi a minha chapa lá, eu era presidente na época, nós fizemos uma pesquisa pelo Poeira. Foi assustadora a resposta dos estudantes. Nós tínhamos certeza que ganharíamos a eleição. Tivesse ou não tivesse chapa adversária. Aí, o que é que você acha que a universidade está errando? Aí vinha o estudante, elencava tudo aquilo. Como é que você acha que o DCE deve se comportar? Como é que você acha que o diretório setorial deve se comportar? O que você acha que está faltando no jornal Poeira? Etc. Tal. Então, aquilo era a base, não precisamos nem falar, nem fazer discurso na universidade. Estava feita a base, a plataforma, a política que o DCE tinha que seguir. E assim, é importante que se diga que o Poeira nasceu de uma atividade coletiva, permaneceu, passou toda a época na universidade como um jornal coletivo que discutia tudo, desde o seu título até as matérias, tudo era discutido no Poeira. Óbvio, Todos participavam. tinha um grande número de participantes. Eu te diria que o Poeira, quando, assim, nessa época fervilhante e maravilhosa, olha, nós fazíamos reuniões com umas 70 pessoas, 50 pessoas. É óbvio que não era a universidade inteira discutindo ali, mas eram as lideranças de todos os centros acadêmicos discutindo o que era o Poeira. Para que servia o Poeira? Eram alunos de medicina fazendo matéria. Porque não era só nós que já éramos jornalistas, já tínhamos o calo de jornalista, né? Porque nós tínhamos. Eu, Marcelo, Roldão, depois veio o Tadeu, a Celinha, era tudo jornalista, tudo bandido jornalista, mas dentro do movimento estudantil, além de fazer o Poeira, que foi considerado diversas vezes o melhor jornal universitário do país, inclusive ganhando prêmio Parker, etc., aquilo de fazer o Poeira era uma mostra de como nós deveríamos nos comportar na universidade. E aí foi feita essa chapa, com participação de todos os diretórios acadêmicos na chapa, e foi um massacre, né? Não saindo chapa adversária, saiu em alguns diretórios, setoriais, mas não para o diretório central. Saiu só a Poeira, ou Poeira, como queiram, porque era um jornal. 5.097, 5.094 estudantes votaram e nós tivemos 4.980 e poucos votos. Não foi 270, se eu não me engano, 370 diferença de votos brancos e nulo. No meu centro de estudos, no CCH, a Poeira fez 92% dos votos, 92, não sei quanto dos votos. Aí houve os brancos e os nulos, já havia nulo na época, mas foi assim uma votação muito expressiva e mostrou para a universidade que nós não estamos falando no nosso nome. Não éramos intérprete daquilo que a gente sentia. Éramos intérprete de uma maioria, de uma grande maioria dos estudantes que pensavam como a gente pensava, eram contra absolutamente a ditadura, favoráveis a uma abertura democrática e à democracia, favoráveis a uma universidade muito mais democrática, favoráveis, enfim, a uma convivência mais humana, né? Quando houve a posse dessa chapa, a ditadura mostrou seus dentes, assim, como sempre mostrava, né? Nós estávamos a posse prevista para o teatro universitário. Na época, como universidade, a gente fazia parte da estrutura da universidade,
a universidade, obviamente, organizava a posse do diretório, com o reitor, seus representantes e tal. Assim, eu fui eleito aí nessa votação também para o Conselho Universitário, eu e a Célia Regina de Souza. Éramos dois, que eram do Poeira, e fomos eleitos como representantes. Na posse, havia muita ameaça naquela época, muito dedo duro dentro da universidade, tanto aluno quanto professor, e muita ameaça às pessoas que pensavam como a gente. E se dizia, a boca aberta, se dizia descaradamente, que eles iam jogar bomba, ou tinham instalado bombas dentro do teatro universitário para acabar com a posse, etc. Porque eles sabiam que era um movimento de um grande número de pessoas. E nós, junto ao reitor, é bom que se diga que não nos ajudou, mas não vetou, nós vimos uma alternativa para aquela coisa. Mas mantivemos até o final, dito para os estudantes, que a posse seria no teatro universitário. Um de nós, ou alguém, ou auxiliado inclusive pela reitoria, ao lado tinha um clube chamado Clube Canadá, que tem um auditório muito grande e que nos cedeu aquele auditório. Eu não me lembro se é vice ou versa, se era no Canadá, mudou para o teatro, mas era um e mudou para o outro. E nós, não, era no teatro, virou para o Canadá. Nós ficamos em frente ao lugar que era para ser, encaminhando todas as pessoas, e foram muitas pessoas, centenas de pessoas, para a posse, para o outro lugar, o alternativo. Ou seja, se eles tinham colocado bomba ali, eles iam lá chupar a bomba deles, ou a bala deles, sei lá o quê, porque a gente tinha mudado de lugar. Fala um pouco do evento do seu discurso de posse, que foi pedido para ser lido. Se eu conseguir, né? Tem que falar um pouco desse. Mas se eu não conseguir, vocês me perdoem. Bom, foi mudado para lá. Um dia anterior, ou 2 dias antes, a malfadada Operação Bandeirantes, não, foi na madrugada daquele dia, tinha prendido uma série de pessoas no Paraná, um grande número de pessoas no Paraná. Operação Marumbi. Marumbi, desculpe. Eu confundo essas porcarias, porque é tudo uma porcaria só. Bandeirantes é São Paulo. São Paulo. Tudo um palavrão só, né? Mas aqui era Marumbi, tem razão. Nessa Operação Marumbi, foram presas pessoas, então, não só na universidade, foram presos em Londrina, bilheteiro da Garcia, vereadores, etc. Mas, entre outros, não é etc., entre outros. Mas foi preso um professor de grande capacidade, um cara maravilhoso, que era diretor do Centro de Ciências da Saúde, o professor Nelson Rodrigues dos Santos, entre os outros. E havia mais professores presos na universidade. Na hora que, umas horas antes de fazer o discurso, o nosso discurso tinha um tom evidentemente político, mas ele era muito mais voltado para o tom acadêmico. Questões internas da universidade. Claro, as questões internas eram questões de política, porque o que faltava à universidade é liberdade. E isso é maior que qualquer bem. Então, o discurso já denunciava a falta de liberdade de professores, a falta de liberdade de alunos, a falta de liberdade com a polícia especial lá dentro, a falta de liberdade com policiais plantados dentro da aula para ouvir o que você falava. O discurso já tinha esse tom, mas era um tom, evidentemente, mais voltado para o interno da universidade e o que a comunidade tinha a ver com isso. Umas horas antes, nós nos reunimos e decidimos mudar o discurso para a denúncia das prisões. Mudamos o discurso e fomos para a posse. Aquilo estava forrado. E eu identificava dentro da plateia vários dedo duro, para ser bem claro. Alguns não, alguns adversários nossos do ponto de vista político, não tem problema. A democracia prevê isso. Mas outros não, outros policiais travestidos de alunos e de professores. Sentamos ali naquela mesa, coisa e tal,
e eu fiz o discurso. Fiquei tão emocionado, porque eu sou uma manteiga, eu choro, assim, as coisas que me tocam me fazem, meu lado espanhol baiano. Porque eu não conseguia falar diretório. Eu li o nome dos 12 diretórios acadêmicos setoriais que coassinaram aquele discurso. Todos assinaram. E em vez de diretório, eu me lembro que eu falava diretórico, e eu não conseguia acertar o diretório, porque eu falava o diretórico, mas o discurso foi um discurso de denúncia da prisão do professor Nelson e de todos que haviam sido presos aquela madrugada pela Operação Morumbi, denunciando a ditadura, dizendo que ali dentro daquela plateia havia vários representantes da ditadura que eles deveriam estar envergonhados. Foi aplaudidíssimo, e nos deu a certeza de que aquilo lá deveria continuar. É bom que se diga que a mídia, Folha de Londrina, Jornal Panorama, as rádios, as televisões, sempre deram ao Poeira, ao Movimento Estudantil de Londrina, ampla cobertura, amplo respaldo das suas páginas. A Folha de Londrina, para se ter uma ideia, deu na capa a eleição do Diretório Central, deu depois da eleição a votação que o Poeira havia tido e, portanto, o endosso da comunidade universitária ao Poeira. Quer dizer, nós tínhamos o respaldo da mídia, a crença da mídia, até porque nós trabalhávamos lá dentro também. A gente brigava no movimento estudantil e no jornal. Mas no jornal era extremamente democrático, principalmente a Folha, o Jornal do Panorama, e que nos davam absoluta cobertura. E era quase impossível qualquer imbecil daquele fazer uma besteira diante daquele quadro, a mídia dando tanta cobertura como dava. Talvez isso, de certa forma, os tenha protegido de... Protegeu, de certa forma não. Tenho certeza absoluta, protegeu. Nos blindou da possibilidade de uma guerra, de uma nova roda viva em Londrina. Que foi aquela horrível, aquele terror deles baterem nos atores, etc. E atacarem os atores em São Paulo. Bom, as pessoas às vezes falam, mas foi muita coragem, enfrentar aquilo e fazer o discurso. Pode ser, porque a barra era pesada. Mas eu acho, porque sempre convivi e amo futebol, e o futebol é um jogo essencialmente coletivo, que não há craque sem um time. Eu digo que o Sócrates, que foi um dos ídolos do meu time, não existiria se no Corinthians não existissem com ele pessoas que lhe deram base e respaldo para aquele jogo coletivo e de instalação da democracia corintiana, como o Casagrande, principalmente o Vladimir, o Zenon e outros todos, e apesar dos dedos duros que tinham dentro do clube e do time. O Adilson Monteiro Alves, que era presidente naquela época. Então, se o Sócrates foi importante, teve um brilho todo especial na democracia brasileira, e teve, só o fez, porque havia um time atrás dele. Havia outras pessoas com ele, segurando, dando apoio para ele. E assim foi nesse discurso e depois durante toda a nossa vida acadêmica. Claro, precisou coragem? Precisa coragem, sim. Mas como futebol, o artilheiro também precisa coragem para botar a bola para dentro do gol. Se ele fraquejar, a bola não entra. Não dá para errar. Tem que fazer o gol. E o futebol me ensinou coisas muito legais desde o início. Talvez aí a gente entre na questão também da infância. O futebol mostrou para mim, desde o início, que o buraco é mais embaixo. Que poderiam jogar naquele jogo coletivo tanto a pessoa que mora numa casa, numa mansão, até as pessoas que estão na favela. Aliás, até os da favela acabam jogando mais, que tem mais fome e tal, não sei o quê, acabam fazendo aquele jogo coletivo de forma mais intensa.
E o futebol mostra isso na sua essência. Não dá para fazer uma coisa individual, individualista. Isso é uma coisa política, né? E ali a gente percebia isso. O Poeira foi isso. Não foi o Nilson, o Tadeu, o Marcelo, a Célia, a Marília, qualquer nome. Foram as pessoas que, juntas, nesse grupo, interpretavam o quê? Interpretavam milhares. Nós tivemos 5.000 votos. Nós não éramos 10 ou 100 ou 12. Né? Então, é isso tudo que vem também um pouco essa linguagem esportista ou futebolística, nos mostrar que é possível você transformar as coisas por ela. O discurso, sim, que você me perguntou, é citado até hoje como um ato de coragem, mas só foi possível porque tinha um time atrás de nós. E mais do que um time atrás de nós, tinha um time na comunidade. Um time que era de jornalistas e de artistas de uma forma geral, de políticos que sempre nos deram respaldo. Político como o senador Leite Chaves, o deputado Álvaro Dias, o depois prefeito, com quem eu tinha uma briga monstruosa, o caso do passe universitário, José Richa, todos eles davam apoio ao nosso movimento dentro da universidade. Não era uma coisa isolada da comunidade, era uma coisa geral, era uma coisa de força, da mídia, dos estudantes, do Poeira, do movimento estudantil nacional, que começou a se somar, se amarrar, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, era uma coisa que não dava para segurar. Né? Quando nós viemos, em 1975, solicitar ao então presidente da época, o general Geisel, né, que era tido como um dos piores ditadores dessa época, nós viemos em 5 ou 6 estudantes, eu como representante do diretório acadêmico do Centro de Letras, o Paulo Silva, presidente do DCE, etc. Nós conversamos com o general aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, na presença do então governador Ney Braga, pedindo a federalização, porque tinha um abaixo-assinado de 5.000 estudantes pedindo a federalização. Não eram 5 universitários. Né? Então isso tudo eu acho que nos guiou nessa vida política dentro da universidade. E quem nos guia, eu acho, a mim guia até hoje. A minha vida não é feita isolada. Do ponto de vista político, só tem uma coisa isolada, escrever e sexo. Agora, do ponto de vista político, para mim não dá para você pensar que você é um gênio. Né? Houve gênios na humanidade, mas eles tinham um respaldo de pessoas, inclusive, que debatiam com eles, discutiam com eles. Né? E como é que era, você falou do MDB, né, do apoio, falava de pessoas ligadas ao Partido Comunista Brasileiro, do PCB, dentro da universidade. Do PCdoB também. Do PCdoB. Como é que eram essas organizações e quais eram os seus contatos? Você chegou a se filiar ou a se envolver com algumas delas? Veja, eu me filiei ao MDB? Não, PMDB na época que estava sendo criado. Porque aquilo era uma época de... Nós entendíamos que deveríamos filiar o maior número possível de pessoas, dentro e fora da universidade, para o PMDB ser um partido forte diante da Arena, que era o partido do governo. Então é o MDB. O PMDB já... Não, o MDB foi criado pelo bipartidarismo em Sim. 65. Não, depois de 65, bem depois. Isso, então. Porque nós já estávamos na universidade, então é depois. Depois. Então é PMDB. Tá, mas aí a Arena virou PDS. Bom, existiam as duas linhas e eu acho que era PMDB, mas de qualquer forma nós fizemos uma grande... já era anos 70, então se for anos 70 PMDB, é anos 70. Não é, então é MDB mesmo. Tá bom. Nós fizemos uma grande mobilização para filiação em massa para o partido. Nessa época eu me filiei ao partido de oposição. Assim como outros, muitos de nós. E foi o único partido que eu me filiei. Depois, quando esse partido virou um partidão, quem puder chorar menos, eu me desfiliei. E nunca me filiei a nenhum outro partido. Em 74, para a grande eleição de 74, que o MDB elegeu, né? Nós trabalhamos intensamente. Você não chegou a ser candidato? Não, nunca fui candidato. Depois daquela eleição do DCE, a Folha deu uma manchete
absurda, que era individualista, tantas mil pessoas votam em Nilson. Estava errado, votam no Poeira, mas enfim, estava lá. E aí vários daqueles políticos Te assediaram. foram em casa, pô, não quer ser vereador em Londrina, porque eles calculavam naquela época que com 2.000 votos, 1.500 votos, seria eleito vereador. Não sei se feliz ou infelizmente, eu não aceitei. A minha política era política estudantil. E o que eu queria mesmo era jogar bola, não ficar na Câmara. Embora eu acho que a política tem que ser feita em todos os níveis, né? Enfim, não me filiei a nenhum outro partido. Eu sabia que dentro da universidade, no movimento estudantil, conviviam partidos clandestinos, né, na época. O Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro e outros, né, outros ramais desses partidos. Eles discutiam conosco, eles faziam parte do DCE, eles faziam parte do Poeira, foram pessoas fundamentais no Poeira, foram pessoas que deram o cérebro do Poeira no seu início para a sua discussão, foram pessoas que basicamente determinaram que linhas isso deveria ser seguido. Eu já dei o exemplo do Márcio Almeida, que ao criar o DCE, deu uma linha de amplitude para o movimento. Era uma linha do Partido Comunista do Brasileiro que tinha a ideia da luta de massas, né? Depois, o Partido Comunista do Brasil, ele rachou em dois. A luta de massas e a luta armada. Porque também foi levado para a luta armada por causa do cacete. Também não foi gratuito. Então, houve duas linhas, uma delas atuava dentro da universidade. Eles tinham contato com o pessoal de partido, eu não sei dizer, não sei, também não interessa. Existia dentro da universidade, dentro do movimento estudantil, pessoas de vários partidos. Bom, e aí você foi presidente do DCE, né, a partir de 74, 75. Isso. Então, e fala 75, 76. Bom, eu estou com o MDB 75, 76, por isso me enganando. Conta assim, como é que o Poeira depois, o que aconteceu com o Poeira, fala da reação da reitoria em relação ao fechamento do DCE, ao cerco, e até o roubo da impressora, né? Veja... Você viveu esses... Não, é assim, eu já tinha... Em 77 eu saí da universidade. Depois passamos por uns 15 cursos. Não, mentira, uns 4 cursos. Eu saí da universidade. Na nossa época, a reitoria e os órgãos de repressão continuaram tão imbecis quanto dantes. Eu tenho aquele troço do DOPS lá, aquele histórico que eles faziam, que é uma coisa surreal. Você está no mesmo dia em 15 cidades, 3 cidades, 4 cidades, quer dizer, é uma coisa paranoica. Óbvio que existe muita verdade lá dentro. Por exemplo, eu discutindo política estudantil no DCE, dia e noite, estava mesmo. Mas não poderia estar em Belo Horizonte e em Londrina, como eles afirmavam, que está escrito ali naquela porcaria lá. Mas na universidade e fora da universidade, a ditadura era pesada. Nós precisamos não viver com esse mito, conviver com esse mito e justificar os nossos erros com esse mito. Mas nós precisamos denunciar sempre a ditadura. O que de pavor ela causava nas pessoas, fossem elas políticos da área institucional ou fossem elas do movimento estudantil. Ela causava um medo. O medo de sumir. Sumiram várias pessoas no Paraná. Morreram várias pessoas no Paraná. Amigos nossos, alguns com depoimento aqui para os direitos humanos, foram torturados. Barbaramente torturados. Isso não é gratuito. Não dava para conviver como se isso fosse uma coisa divina, maravilhosa. Apesar do Caetano cantar isso, né? Era difícil viver. Havia o medo. Nós não tínhamos a liberdade de não ter medo. Era medo. Essa frase, não existia liberdade de não ter medo, do professor Renan Dotti, e eu acho que é uma frase maravilhosa. Porque você viver lendo e tendo que enterrar livros
para que eles não fossem achados pelo órgão da repressão, é uma coisa dantesca. Você está numa reunião do DCE, como nós ficamos até de madrugada, e tem medo depois de atravessar a rua em frente do diretório e de ser atropelado por um daqueles carros pretos que a repressão usava, é pavoroso. É como ser torturado sem ser essa tortura física, é uma tortura psicológica. Você ir para o trabalho, na Folha de Londrina, convivendo com brutamontes atrás de você, dizendo o que podia e não podia publicar, é uma coisa pavorosa. Você saber se informar que as pessoas eram presas na calada da noite, vereadores como Genesi Guimarães, Manuel Jacinto Correia, outros tantos de Londrina que eram presos e sumiam, Três Reis, lá de Apucarana, que sumiu e nunca mais voltou, era o terror. E isso tem que ser registrado, a história não pode. Esse trabalho que vocês estão fazendo vale por isso. Não vale pelo personalismo, pelo individualismo, vale por isso. Então, nós vivemos uma época muito difícil. Tanto na nossa profissão, quanto no diretório, quanto na universidade. Nós tínhamos aula e não sabíamos o que poder dizer dentro das aulas, se o professor era ou não uma pessoa da repressão. Há muitos ali que dizem que era. Eu não sei, não posso acusar. Nós participamos de um conselho universitário no qual tínhamos eu e a Célia de oposição, o professor Vanulia Costa Fernandes, mais um ou dois professores cujo nome eu não lembro. Éramos 5 num conselho universitário de 40 que era favorável à reitoria e, por consequente, à ditadura, que achava que o estudante era para estudar. Então, tudo isso é um bolo que forçava a tua cabeça. Eu, com meus rascunhos de poesia, com as minhas rasuras de poesia, uma vez escrevi uma poesia que eu dei para minha mãe e fiz uma coisa muito maléfica e ruim, eu acho hoje, imbecil, que foi um texto dizendo para minha mãe: se eu desaparecer no ar, você não pense em mim. Era muito babaca, porque além de ser um verso muito pobre, deixou minha mãe apavorada, com os cabelos em pé. Então era uma besteira que eu não precisava ter feito, mas demonstrava o que você sentia. E na universidade o clima era esse, era o clima de Aese, era o clima de 169, era o clima de proibição disso, daquilo. Ao mesmo tempo, era um clima que, não sei se propiciava, mas era um clima que mostrava que nós tínhamos que nos mobilizar. E isso forçava uma mobilização ampla, geral e irrestrita. Até professores que eram contra o Poeira têm certeza absoluta. Né? O professor Ernesto, que era um padre, era saído não era padre, era saído de um desses, coisa de padre, e era um professor maravilhoso de latim. Ele falava: sou contra vocês, mas sou a favor de vocês. Essa é a mobilização que vocês têm que fazer. Ele foi meu professor, eu gostava muito dele, não sei, deve estar vivo. Era ótimo, maravilhoso como professor e tinha essa cabeça. E a universidade, nós discutimos dentro da universidade com a semana de atualidades. Era uma semana com apresentação de shows, de palestras, etc. Inclusive com várias palestras, por exemplo, a palestra do Aliomar Baleeiro foi proibida em Londrina com o exército na rua. Fecharam o DCE. O cara queria falar. Palestra do Álvaro Dias. Quando o Álvaro Dias for um terrorista, eu sou um astronauta. O Álvaro Dias foi proibido de falar na universidade. Quer dizer, o reitor da época, o Tealdo Ciossi Navolar, não é possível que essa coisa permanecesse, ficasse eterna. E o diretório sempre foi perseguido. O Poeira, que era feito anteriormente pela Folha de Londrina, depois foi rodado no Jornal de Maringá, depois o Jornal de Maringá deve ter recebido uma pressão X, e o Poeira teve que comprar uma máquina para imprimir. O DCE teve que comprar, porque ninguém mais queria imprimir o Poeira. Né?
Nossa sorte é que os movimentos sociais de Londrina também eram extremamente ligados. Movimentos dos professores, dos escritores, dos médicos, dos odontólogos. Então isso tudo não era só o Poeira, era o jornal da PLP, era o jornal dos médicos, o jornal da Associação Comercial de Londrina. Isso tudo, peraí, vai proibir tudo? Né? Foi muito bom. Então foi muito difícil. Em 77, eu já tinha saído da universidade e depois as forças de repressão, não contentes só em intimidar, invadiram o DCE, derrubaram uma parede e tiraram a máquina do DCE, alegando que o DCE fazia parte da universidade, não podia agredir a universidade, etc. Aquilo era uma agressão total, física, moral, imbecil, raivosa. E, na época, nós tivemos uma experiência fabulosa, fantástica, que o José Richa, que era candidato, não me lembro se era deputado federal, senador, minha cabeça não liga muito para esses cargos. Ele foi de madrugada até o DCE, os estudantes estavam todos plantados lá, centenas de estudantes lá, para tentar impedir a repressão, de tirar as máquinas, e tiraram a pau. O Richa fez um discurso favorável, solidário aos estudantes, e quando o reitor, José Carlos Pinotti, na época, veio dizer para o Richa, mas nós vivemos uma democracia, mas ela é relativa, não pode... O Richa falou, democracia não tem adjetivo, democracia é substantiva, ou ela é ou ela não é. Isso marca a minha vida, não há democracia relativa, a democracia é melhor, a democracia é pior. É democracia, com todos os seus bens e males, com tudo que ela tem de benefício, de progresso e de retrocesso. Você tem que saber conviver com isso, né? Com diferenças, com divergências. Então, esse aprendizado todo do DCE e do movimento estudantil, que depois se transpôs, e depois, eu não me lembro, acho que em 78, o DCE virou o DCE livre. E eu já estava fora da universidade, convivia com todo esse movimento, com as pessoas, mas absolutamente distante da movimentação dentro da universidade, né? Bom, aí você se engajou no jornalismo e a política veio atrás, quer dizer, você deve ter entrado na campanha da anistia, direto absolutamente, absolutamente. Foram todas muito emocionantes. Eu nunca saí do engajamento, seja ele tido como reacionário, porque às vezes você fala uma coisa, os caras acham que você é reacionário, não tem importância. É uma besteira. O patrulhamento é tão burro que... Quando eu estava no movimento estudantil, no colegial, e depois fomos para o universitário, eu amava e amo as músicas dos Beatles, e gostava muito das músicas do Roberto Carlos, aqueles hits que ele cantava. E dentro do movimento tinha um patrulhamento... Eles queriam me matar, porque eu via os Beatles, os representantes do capitalismo, do imperialismo americano, e eu ouvia com muito gosto e achava que os Beatles eram mais revolucionários, com caminhões de cara que viviam falando isso e patrulhando, e sempre ouvi e continuei ouvindo e amo até hoje, e não tenho nenhum problema disso. Então, se for para você dizer uma coisa que vai desagradar gregos ou troianos, paranaenses ou baianos, o problema não é meu, é de quem se ficar desagradado, né? O desagradável não é para mim. Posso estar errado, é evidente. Mas eu realmente me engajei, né? No jornalismo sempre fui um cara muito com aquela coisa que eu aprendi desde cedo, com o futebol, com meu pai, que era absolutamente um cara justo, né? Absolutamente justo, não tinha medo de errar, de sair, de brigar, se ele achasse que estava justo, e eu aprendi muito com ele. Então, essa coisa toda marca a minha vida até hoje, eu não tenho nenhum receio de dizer isso. No jornalismo, em 79, eu fui trabalhar no jornal de extrema esquerda, em São Paulo, o jornal Movimento, que sofria dia e noite ameaças dos caras jogarem bomba dentro do jornal, nas bancas, aquele terror absoluto da época da ditadura, né? Depois, trabalhei no jornal de extrema direita, que era o Estadão, e não houve problema. Depois trabalhei no jornal que era tido ainda como mais de extrema direita, que era a Gazeta Mercantil, e que foi o jornal mais responsável que eu trabalhei, de maior qualidade, não só de informação, mas de qualidade
de que você era um cara responsável pela tua profissão, por aquilo que você escrevia, tinha que botar o teu nomezinho ali, tua foto, não podia errar, era aquele bico de pena. Quer dizer, você não escrevia besteira nem coisa fora do... E também não podia aceitar o que todo mundo aceita hoje, quer dizer, bônus daqui, bônus dali. O máximo que eles permitiam era uma canetinha estereográfica. Se você ganhasse mais do que uma coisa, uma viagem da empresa, ia para a rua. Isso era muito legal. O jornalismo era muito, não imparcial, ele é parcial, como tudo é parcial, mas ele era responsável, né? Então a vida toda continuou nisso. A gente, no movimento das diretas já nos engajamos, da anistia total, nos engajamos. No movimento das diretas já foi uma coisa maravilhosa em Londrina, tanto antes quanto depois, mesmo com a frustração. Quando houve a votação no Senado, na Câmara Federal, que a diretas perdeu, houve uma manifestação com milhares e milhares de pessoas na Avenida Paraná, em Londrina, e eu, como ex-líder estudantil, discursei lá, e foi um choro não só meu, mas um choro de dezenas de pessoas, que clamavam por democracia, não era mais nada o que a gente queria. Não queria levar o Brasil para o leste europeu, nem para lugar nenhum. Queríamos que esse país fosse mais democrático, que tivesse votação para presidente, e errássemos, como erramos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, não tem importância. A nossa democracia é tão bebê, é tão imberbe, ela vai aprender, né? Mas nós nos frustramos, fizemos lá um placar também com os nomes das pessoas que votaram contra, e fizemos discurso e publicamos folhetos no jornal que eu trabalhava. Era de uma extrema democracia. O João Milanês, o Romão Macarini, ele me permitiu, por exemplo, que era editor de primeira página, que fizesse uma página toda preta, escrito em branco, e agora Brasil. Quer dizer, era uma coisa absolutamente maravilhosa desse ponto de vista. Eu sempre vivi, graças a Deus, em jornais que me deram total e absoluta liberdade e responsabilidade. Sempre eu quis fazer, fosse onde ele fosse, tivesse, que lado ele tivesse. Parciais ou não, sempre parciais, os jornais sempre confiaram em mim como profissional, e eu sempre confiei no jornal como um veículo de comunicação para as pessoas, de forma a você ter responsabilidade não com o jornal, com as pessoas. Uma vírgula errada, você acaba com a vida de uma pessoa. Então a nossa vida é assim, né? Até hoje, você, a minha, a tua, a minha, foi assim. Enfim, nós nos engajamos, depois disso, nos engajamos várias vezes em candidaturas de candidatos que nos pareciam e eram, na época, mais interessantes. O Álvaro Dias foi eleito deputado federal no Paraná, mais votado do Paraná, com uma votação assim, estúpida dentro do Paraná, e teve a nossa participação direta de uma série de líderes estudantis que participaram da campanha dele de forma gratuita. Participamos da campanha do então candidato a prefeito em Londrina, em 1982, Oswaldo Macedo, que nos parecia mais melhor para a época. Participamos da criação do PT no início, quando o PT começou a se formar no país e no Paraná, inclusive em Londrina, com a eleição do Sheida. Depois o Sheida também saiu do PT por problemas dele ou do partido, não sei. Enfim, nós participamos de todos esses movimentos coletivos que houve no país, de forma intensa, uns mais, outros menos, mas de forma, eu diria, participativa. Assim, a nossa escrita continuou, nós continuamos, por exemplo, nós criamos a Editora Cooperativa de Escritores, que tinha várias pessoas aqui de Curitiba, de São Paulo, de Londrina, que era uma forma coletiva de escrita, de produção, de distribuição, de veiculação, né? Nós criamos em Londrina uma coisa que não deu certo, porque era uma coisa absolutamente irreal num sistema tão capitalista, uma cooperativa de jornalistas que todo mundo devia receber igual, 39 jornalistas, um trabalhava, 39 recebia, quer dizer, aí não dava certo mesmo, era uma coisa irreal, utópica, e não deu certo. Mas sempre essas experiências de coletividade e discussão, né? Acho que a vida da gente foi marcada e é marcada
por essas coisas todas que nós aprendemos no movimento estudantil, no jornalismo, eu especialmente no jornalismo e alguns de nossos companheiros no jornalismo, outros aprenderam na medicina popular, na medicina que vai atender as pessoas verdadeiramente, não só na propaganda, onde elas precisam, né, na saúde mais simples, etc., saúde de base, enfim, na arquitetura, na artes plásticas, as pessoas estão por aí. E são pessoas extremamente confiáveis, são pessoas que podem divergir e devem divergir, porque a inteligência não é feita só para concordância, mas que são pessoas honestas. E quando há divergência, dizem que há divergência, né, como eu divirjo de uma série de grandes amigos meus da época, e tenho ideias convergentes com grandes amigos meus da época, e continuamos vivendo, até quando, não sabemos, né? A vida continua. E qual é a sua reflexão 50 anos depois do golpe e desse movimento agora de retomada dessas ideias que tiveram tentativas de restabelecimento da volta dos militares? Como é que você vê isso? O golpe foi uma coisa anormal. O golpe não foi uma coisa, e já está se vendo isso nesses quilômetros de letras que está se publicando, em milhões de vídeos e entrevistas. Isso é muito bom para a população brasileira saber que houve um golpe, para essas crianças e esses jovens saber que houve um golpe. Não foi uma coisa, os militares vieram para cá porque era bonito os militares governar o país, né? Houve um golpe, com todas as suas ramificações, inclusive civil, que eram grandes, teve apoio da população, grande apoio da população, e um golpe que era para ser urgente, rápido, e que, como todo golpe, ele quer permanecer no poder. Quem dá golpe não quer dar um golpe rapidinho e devolver para a democracia. Quem dá golpe é um golpista, ele quer ficar ali tendo as benesses do poder. O poder, ele vicia as pessoas, por isso que eu sou absolutamente favorável à alternância de poder, até hoje, não é para ficar acabou ontem, até hoje. Bom, esse movimento todo que está vendo hoje, do ponto de vista de retomada da história brasileira, é extremamente saudável, inclusive disso que vocês estão fazendo. Vejo assim, os livros que estão sendo publicados, os vídeos que estão sendo gravados, inclusive as comissões da verdade, inclusive pelos agentes da repressão. Tem caras dizendo monstruosidades que o país não sabia. Talvez poucos de nós soubéssemos, o país não sabia. Há tarados aí soltos, falando de coisa absolutamente coisa de tara, né? Mas isso é interessante porque a democracia permite inclusive isso, que você traga à tona o que as pessoas sentem, acham, entendem como vida e como vivência dessas outras pessoas. Isso é liberdade? Eu acho que a liberdade da imprensa, ao contrário de muitos que estão aí, de muitos amigos nossos, inclusive, que falam da mídia marronzista, da mídia golpista, da mídia, não é mídia coisa nenhuma. A mídia golpista era a mídia que existia durante a ditadura, que escondia a corrupção tão alta quanto a hoje. E você não podia escrever. Essa é a mídia golpista. A mídia golpista é aquela que era proibida pela ditadura de falar. Mas a mídia não era golpista porque queria, mas porque em certo momento foi favorável, deu a mão àqueles que fizeram a mão civil, a mão militar para dar o golpe no país. Hoje não, a mídia hoje ela faz muito bem em trazer à tona esses problemas de corrupção do A, B, C, D, não me interessa o nome. Interessa que a imprensa tem que ser livre. Mas ela é ligada ao capital. Bem, não seria ligada ao capital? Onde ela não é ligada ao capital? Então, esses totalitarismos, esses julgamentos radicais, totalitários, eles têm que ser abolidos em nome da liberdade. E quem é mais competente para pensar, para ter inteligência, para raciocinar, para propor uma sociedade melhor,
essas pessoas têm que fazer. Não adianta ficar, olha, chorando pitanga, caiu a pitanga, apodreceu, não vou mais poder chupar, não dá mais. Então, o golpe em si, desculpa, voltando um pouquinho para o golpe, ele tem que ser realmente denunciado, aflorado, discutido, debatido e mostrado em suas várias versões, né? Pena que muito antes nós não pudéssemos ter feito isso. A ditadura atrasou o Brasil em 30 anos, em todos os sentidos, não só cultural, não só de ensino, mas político e economicamente falando. Economicamente falando, mas eles fizeram um milagre, tá bom. E o que sobrou daquilo hoje? De onde vem a inflação? De onde vem esses ramos que ficaram ao longo dos anos? Uma hora tem que estourar. Não dá para represar a inflação pensando que no outro ano ela não vai estourar. A economia não tem mistério, a economia é uma linha. Não, ela é como uma política que tem ramais e flores para todo lado, e bem e mal. A economia é assim. É uma arte, é uma ciência do linear. Você fez besteira aqui, ele estoura lá. Não tem como. E isso está aparecendo, vai aparecer. Apareceu no governo Fernando Henrique que tinha milhões, sei lá quanto, pouco antes do Fernando Henrique, aliás, do Sarney, depois veio o outro de Minas, não sei quantos mil ou milhões de inflação. Né? Isso apareceu por quê? Porque era bonita a inflação, porque era legal você ter inflação na economia brasileira? Bom, também os danos na área da educação estão aí. Também os danos na área cultural. Também. Então é preciso rediscutir tudo isso. Que mal casou isso para o país? Por que um golpe, que se fosse o golpe, tá bom, vamos devolver o país daqui a um ano, um mês, 10 meses, 6 meses, para o Congresso, o Senado se virar com todos os males e bens que ele tem, não foi interessante. Porque perpetuou no poder uma casta, uma minoria que tinha problemas, inclusive, entre ela, mas cuja linha dura, que é tida de linha dura, sempre preponderou. E que dizem, matou gente que era da outra linha mole, ou calou gente que era da outra linha mais democrata, etc. Tudo isso hoje é saudável que seja discutido, né? Eu acho que isso é uma coisa melhor para nós que estamos vivendo esse tempo e de grande responsabilidade. Nós temos que dizer, nós vivemos isso nos machucou, isso nos machuca, isso nos emociona até hoje, mas nós aprendemos alguma coisa. Não é possível que nós não tenhamos aprendido nada. E se nós aprendemos alguma coisa, nós temos que passar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos debatedores, os caras que discutem conosco, com a minha mulher, com o meu avô, com a minha tia, com alguém. Porque se ficar só com a gente, aí sim é uma política de extremo individualismo que a gente sempre condenou. Né? O mundo não vai andar. O mundo tem que andar. Acabou uma coisa, acabou um período histórico do Brasil, ele mudou e nós temos que consolidar essa democracia ainda, que é muito bebê, muito imberbe, mas nós temos que consolidá-la. Bom, mas agora sai o grupo marchando pela família, por Deus e pela liberdade. Sai o grupo marchando pelo... Não tem problema, desde que isso represente uma ideia. As ideias não têm problema de ser debatidas. Tanto não tem problema que esse grupo fez uma mobilização da família, Deus e propriedade, uma coisa assim, fez uma mobilização grande no Brasil por redes sociais. Em São Paulo conseguiu juntar 700 pessoas. Tá bom, é uma amostra do que se pensa em um certo núcleo da sociedade? Qual o problema? Existe uma outra amostra. Saiu uma outra amostra que é a tortura nunca mais, ditadura nunca mais, que é outra amostra da sociedade. Não saiu? Não marchou? Mas não pode engalfinhar. Não pode engalfinhar. Tem que discutir a ideia desses dois grupos. Quem está mais próximo do quê? Quem vai levar ao quê? A democracia é bom para isso. Eu não vejo nenhum problema desse pessoal desfilar, como não vejo nenhum problema em ter marcha gay, marcha das vadias, marcha do periquito, marcha de não sei de quem. Não tem problema. Nós temos que ver essa sociedade plural, aberta, diversificada, com várias cores. E quem for mais preponderante nessa sociedade, quem souber interpretar com maior capacidade
para onde a sociedade quer ir, né, essa pessoa vai ter um respaldo, vai ter um muro que vai segurar a sua vontade. Tomara a Deus que essa sociedade não seja tão reacionária assim. E nós temos um item, um componente reacionário muito forte, eu digo nós, que pode nos levar a um problema. Pode, mas aí outros que têm um componente um pouco mais avançado, um pouco mais progressista, tem que fazer o peso, né? Tem que fazer um certo equilíbrio nessa sociedade. Eu admiro muito sociedades de outros países, como a chilena, que está aqui do nosso lado, né? Que às vezes extrapola, tem violência, tem não sei o quê, tem não sei quanto, que viveu uma ditadura tão violenta, matou um presidente que foi absolutamente abominável, né? Os seus generais de lá, que estuporaram com tudo, fizeram o rio virar de sangue em vez de água, encheram um estádio nacional de prisioneiro. Isso tudo é condenável, mas essa sociedade soube sair de algo extremamente condenável do ponto de vista histórico para de novo viver um ciclo democrático, onde as forças se dividem, conversam, falam, tudo isso e quem for mais qualidade do ponto de vista de convencimento, não convencimento pelo convencimento, mas pela ideia, pela busca do que é melhor para a comunidade, eu acho que leva essa comunidade a acreditar. Como mostra a nossa experiência, que eu falei já para você lá no DCE. Como a gente ficou dando bolacha Maria e chá, quando os caras queriam uma outra coisa, e a gente ficou tentando convencê-los de uma outra verdade, quando não percebemos que o componente de um todo era muito maior, era muito mais reacionário que aquele núcleo, que era só um núcleo isolado, achava que era, a gente dançou. Quando a gente percebeu que toda a comunidade universitária tinha, em cada um dos seus centros, um núcleo progressista muito grande e juntou esses núcleos progressistas num movimento só, ele cresceu, né? Eu acho que em política, tanto a institucional quanto a política partidária, hoje, eu digo institucional no legislativo, em todas as instâncias, né? Quanto aquela dentro dos partidos, ela é plural, tem que ser plural, não pode ser uma coisa radical. O radical, ele é reacionário, ele atrasa, ele não fala coisas que busquem o debate, a diferença, a divergência. Ele fala coisa com uma verdade posta. Tem gente que leu, inclusive nossos aqui do Paraná, uma orelha de livro e propaga verdades como se fosse o dono da verdade. Pô, mas o cara não conseguiu ler orelhas. Liu 300 orelhas do livro, tudo bem, isso é saudável. Mas não passou das orelhas. Mas o cara não foi nem na boca do livro, foi só na orelha mas repete verdades tão vazias, sabe, que não vai levar a nenhuma mudança da sociedade. Então, para fechar, Nilson, vamos fazer um fechamento desse seu depoimento para a gente encerrar. Bom, eu gostei muito, espero não ter extrapolado no tempo, mas esse é um mal, talvez um mal meu. Eu não fui feito para falar, eu fui feito para escrever. Minha mãe falou isso quando era pequeno. E eu escrevo até razoável, mas quando me botam para falar e um assunto que me toca, eu extrapolo. Desculpa nesse negócio de tempo aí, mas acho que foi prazeroso, foi emocionante. Desculpa de novo pelo choro aí, mas é da minha fase, desde que eu nasci até hoje, margarina. E são fatos e cicatrizes e coisas muito legais também da nossa história, que espero que a história não apague.
canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.